Olá! Nessa aula a gente vai definir mais uma operação no conjunto dos números naturais, que é a radiciação. Vamos lá? Bom, fica assim definida a radiciação no conjunto dos números naturais. Considere três números naturais A, B e N, com a condição desse N ser um número diferente de zero. Definimos, devagarzinho para a gente entender isso aqui, ó, raiz enésima de A. É assim que você vai ler. Raiz enésima de A. Se o n for 2, você vai ler raiz quadrada de A. Se o n for 3, você vai ler raiz cúbica de A. Se n for 4, raiz quarta de A. 5, raiz quinta de A. E assim por diante, tá bom? Mas no geral, como está escrito, você vai ler raiz enésima de A. Vai ser um número B, tal que o B elevado a n é igual a A. Pronto, essa é a definição. Dados três naturais A, B e N, com N diferente de zero, a gente vai definir a raiz enésima de A como sendo o número B, tal que o B elevado a N é igual a A. Bom, ainda falando um pouquinho da definição, pessoal. A nomenclatura, esse N aqui, olha, ele é o índice da raiz. Ele é o índice da raiz. O A, esse Azinho aqui, o que aparece aqui debaixo desse Vzinho, vamos dizer assim, é chamado radicando. O B é a raiz, e isso aqui, olha, raiz enésima de A é o radical. Mais uma observação, para a gente finalizar essa parte aqui de definição. Quando não aparecer o índice da raiz, fica subentendido que o índice é 2. Tudo bem? Essa é a definição dessa operação, radiciação. Considere três naturais A, B e N, com a condição de N ser um número diferente de zero. A raiz enésima de A vai ser o número B, se o B elevado a N for igual a A. Cada uma dessas letrinhas recebe nomes especiais. O N é o índice, o A é o radicando, o B é a raiz, e isso tudo aqui, olha, a raiz enésima de A é o radical. Além disso, quando não aparecer o índice, fica subentendido que o índice é 2. Vamos lá, alguns exemplos. Então, aqui está pedindo para a gente calcular, né, o valor de cada uma dessas raízes. Observe, não está aparecendo o índice. Então, aqui o índice é 2. Como é que você vai ler? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é o quê? De acordo com a definição. É o número que elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo, dá o 25. Qual é o número que elevado ao quadrado, que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? É o 5. Então você vai escrever raiz quadrada de 25 igual a 5. Acabou. Item B, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. De acordo com a definição, o que isso significa? Isso aqui significa, representa um número, né? Isso é igual a um número que elevado a 3 dá 8. Qual é o número que elevado a 3, ou seja, que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8? É o 2. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Item C, raiz quarta de 16. O que isso representa? Um número que elevado a 4 dá 16. Qual é o número que elevado a 4, ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16? É o 2, né? Então, raiz quarta de 16 é igual a 2. Aqui, raiz cúbica de 216. Qual é o número que elevado a 3 vai dar 216? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 216? Esse é o 6. Esse é interessante, né? Raiz de índice 1 de 10, é assim que você vai ler. Raiz de índice 1 de 10. Qual é o número que elevado a 1 vai dar 10? Qual o número que elevado a 1 vai dar 10? É o próprio 10. Então, raiz de índice 1 de 10 é 10. Bom, raiz quadrada de 1, né? Não apareceu o índice é 2. Raiz quadrada de 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar 1? Opa, é o próprio 1. Item G, raiz cúbica de 27. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o 27? É o 3. Raiz quadrada de 169. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, né? Então, que ele ao quadrado vai dar o 169. Esse é o 13. Item I, raiz quinta de 32. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar o 32? Esse é o 2. O item J, raiz cúbica de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 16? Ixi. Vamos pensar? Seria o 1.
Será que 1 ao cubo vai dar 16? Não, né? 1 ao cubo dá 1. Seria o 2? O 2 ao cubo dá 8. Quem sabe o 3? 3 ao cubo é 27. Observe que o 16 está entre o 8 e o 27, portanto sua raiz cúbica vai estar entre 2 e 3. Mas não existe nenhum natural entre 2 e 3. Observe que essa operação nós estamos definindo no conjunto dos números naturais, tá? Então no conjunto dos números naturais a gente vai dizer que essa raiz aqui não existe. Aí eu vou abusar da linguagem e escrever assim, ó, igual a não existe. Tudo bem? Não existe um número natural tal que ele elevado a 3 vai dar 16. Bom, pessoal, ainda cabem algumas observações. Existem as propriedades da radiciação e existem também uma maneira via fatoração da gente calcular essas raízes. Mas isso a gente vai deixar para uma outra aula. Aqui, no conjunto dos números naturais, nós vamos apenas trabalhar com a definição dessa operação, com a definição de radiciação.